Olá, boa noite. Aqui é o professor C de História. Espero que todos estejam bem na medida do possível. E antes de mais nada, não esqueçam de se prevenir para que brevemente possamos estar juntos novamente. Irei explicar essa atividade, que foi uma atividade que eu passei e eu estou vendo que muitos estão com dúvidas. Então nós temos aqui, vamos exercitar, e abaixo você tem 10 questões sobre a divisão do tempo em anos e séculos. A primeira questão pede para vocês escreverem o algarismo romano nos seguintes séculos. Na verdade, aqui eu passei para vocês também uma tabela que mostra como vocês escreverem em algarismo romano os séculos. Tá? Então, no caso aqui, século XVI, como que vocês escreveriam? Então, vamos escrever aqui, século XVI. X, que vale 10, e 6, que no caso se escreve V maiúsculo e maiúsculo. Então, XVI, no caso, século XVI. Tá? É assim que você tem que fazer nas demais. Colocar, no caso, escrever em algarismo romano a forma de como que se escreve, por exemplo, século XVIII, XV, XX, por aí se vai. Em relação à segunda questão, nós temos aqui o seguinte: escreva os séculos em algarismo romano, correspondente aos seguintes anos. Vamos pegar mais um exemplo aqui, para que a gente possa saber, apesar que eu já tinha colocado um aqui, 1477. Como que se escreve aqui, ou a que século pertence esse ano? Então, no caso, vocês irão precisar, como passei para vocês, usar uma daquelas 3 fórmulas para que possam descobrir a que século pertence determinado ano. Nesse caso aqui, 1473, o que a gente faz? Nós iremos eliminar os dois últimos algarismos, e por eles não serem iguais a 00 ou 000, a gente vai eliminar, e o número que restar aqui, 14, a gente vai somar a mais 1. Então, 14 mais 1, 15. Logo, 1437 pertence ao século XV, que também vocês vão escrever em algarismo romano. Aqui em cima, na primeira questão, vocês já têm um século, entenderam? E aqui na segunda, tem o ano correspondente ao século. Então, apesar de serem parecidas as respostas, mas elas vão diferenciar, porque em cima já tem um século e embaixo tem um ano, e vai, no caso, caber a vocês usarem uma daquelas 3 formas para saber a que século pertence esses anos. Tá? Na terceira questão, eu até peguei também um exemplo aqui, pede para que vocês indiquem o ano em que começou e o ano que terminou cada século a seguir. Eu peguei o século IX. O século IX, se vocês verificarem lá na tabela, vai ver que ele começou em 1801 a 900. E aí vocês irão fazer os demais. Por exemplo, século XV, em que ano que começou e em que ano terminou. Então vocês irão colocar o ano que começou, como pede aqui, indique o ano que começou e o ano que terminou cada século, tá? E o ano que terminou cada século. Então vai ter que fazer dessa forma aqui. A quarta questão vai pedir para que vocês também coloquem algarismo romano a questão do século que aconteceu determinado fato. Por exemplo, peguei aqui a chegada dos portugueses no Brasil, 1500. 1500 que corresponde ao século XV. Então a quarta, a segunda e a terceira vocês irão colocar em algarismo romano. 1822, em que ano que aconteceu a independência do Brasil? Desculpa, já dei a resposta. Em que ano que aconteceu a independência do Brasil? 1822. 1822, século XIX. Como que se escreve século XIX? Vocês vão colocar aqui. Nascimento de Cristo. Nasceu no ano 1. Ano 1 que pertence ao século I. Primeira Guerra Mundial, que aconteceu no século XX. Como se escreve século XX? O ataque às Torres Gêmeas em Nova York também que aconteceu no início do século passado. Ou melhor, desculpa, no início desse século, século XXI. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial que
começou lá na Inglaterra em 1750, século XVIII. Como se escreve século XVIII, então vocês irão fazer do jeito que eu fiz aqui, tá? Na quinta questão, a gente vai ver aqui, ó, sabemos que a divisão da história se define em períodos, no caso idade, sendo assim, quais são as idades que dividem a história? A gente sabe que tem 4 períodos, ou 4 idades. Idade antiga, antiguidade, idade média, medieval, idade moderna e idade contemporânea. É aqui que vocês irão fazer isso aqui. Tá? Irão escrever aqui esses períodos. Na sexta questão, temos aqui, ó, que fato marca o início do nosso calendário? O nosso calendário, como eu expliquei em sala de aula, o acontecimento que termina dando início ao nosso calendário é o nascimento de Cristo. Então, vocês irão colocar aqui que o fato que marca o nosso calendário é o nascimento de Cristo no ano 1, ou século 1. Sétima questão. Em que idade histórica nós estamos e quando ela começou? Nesse caso, a idade histórica que nós estamos é a idade contemporânea, que acontece no século XVIII com a Revolução Francesa. Então, é aqui que vocês irão, né, colocar a idade que nós estamos. A oitava pede para vocês relacionarem essa tabela, e até que já coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, letra D, 1789 depois de Cristo. A que século pertence, ou melhor, a que idade pertence esse período, ou essa idade, né, ou essa data aí. E aí, letra D, idade contemporânea. E aí vocês vão estar relacionando aqui o período à idade, tá? Então vocês vão transportar essas letras aqui para essa coluna. Período, idade. Nona questão. Como podemos definir a pré-história no contexto da divisão do tempo, ou de tempo? A gente sabe que essa divisão ela tem a seguinte contextualização. A pré-história é o período que antecede a escrita e que começa com o surgimento dos primeiros hominídeos, aqueles que vêm da origem ao que nós somos hoje. Então, como que nós podemos definir? O período da pré-história é o período que inicia com o surgimento dos primeiros hominídeos e se encerra com o surgimento da escrita. Pré, na verdade, é aquilo que vem antes. Então, nesse período aí da pré-história, é um período que vem antes da história. E como podemos definir o período da história no contexto da divisão de tempo? É o período em que se inicia com a escrita, né, com o surgimento da escrita. Quando o homem passa a usar a escrita, é que começa a questão da história. Porém, esses momentos eles são muito discutidos porque a pré-história e a história não acontecem ao mesmo tempo em todo o mundo. Em alguns lugares ela vai demorar a acontecer. Por isso que é questionado. Mas enfim, no caso da 10ª questão, é isso aí. Como podemos definir a história no contexto de divisão de tempo? É um período em que inicia com o surgimento da escrita até os dias atuais. Isso é o que nós podemos definir como história, dentro desse contexto de divisão de tempo. E a pré-história é quando inicia com o surgimento dos primeiros hominídeos até o surgimento da escrita. Quando surge a escrita, finda-se o período da pré-história, inicia o período da história. Acredito eu que com essa rápida explicação vocês possam responder sem maiores dúvidas, tá? Eu vou estar abordando agora em outro vídeo a explicação do conteúdo para que vocês possam estar respondendo com base no conteúdo, na leitura e também consultar as tabelas para que possa responder. E do mais, é só isso. E a todos aí, meu muito boa noite e até a próxima aula.